Olá, boa tarde a todo mundo que está conectado com a gente no Facebook e no YouTube, também no Facebook e no YouTube do Brasil Turismo Jornal, e nos diferentes links que o pessoal está retransmitindo nesta live, webinário, desculpe, os desafios do turismo corporativo, onde eu tenho o prazer e a alegria de receber um grande amigo e inspirador, Eduardo Murad Júnior. Tudo bom, Edu? Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem aqui? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você, dividindo esse webinário, né? Boa tarde a todos os nossos espectadores. Muito obrigada, Edu. Essa sequência de webinários de turismo, discutindo a retomada, é uma iniciativa da FEComércio, e todos os nossos webinários disponíveis no nosso canal do YouTube. Para quem está nos assistindo, está vendo um QR Code do lado direito da tela. Se você apontar o seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para um site que é o lab.fecomércio.com.br, e neste link em particular, a gente tem o vídeo resumo do primeiro webinário que a gente fez sobre inspirações, perspectivas e tendências, onde eu recebi o Bruno Reis da Emprotour. Ele foi realizado lá em julho, e a gente já falava de alguns aspectos interessantes para destinos, e também tem outros links para produções muito interessantes ligadas não apenas ao Conselho de Turismo da FEComércio, mas às outras iniciativas desta federação. Por onde quer que você esteja nos assistindo, você pode mandar as perguntas pelo chat, elas vão chegar para a nossa equipe, que vai repassando para nós, e eu vou incluindo estas perguntas aqui. Queria muito agradecer à Precesp, Associação das Prefeituras das Cidades e Estâncias do Estado de São Paulo, que convidou vários dos seus gestores, que têm aí cidades recebendo, ou que costumavam receber muitos turistas a negócios, e a equipe do Brasil Tours, que eu lembro aqui a Ana, Amanda, Camila, Alex, um abraço para vocês, muito obrigado pelo apoio. E o tema de hoje é um tema que muito poucas vezes a gente trata oficialmente, né? Turismo de negócios fica meio a reboque das discussões que a gente tem em turismo de lazer, e a nossa intenção, trazendo o Edu, que é um dos principais entendedores do assunto, é não só remover os estereótipos, como tentar chegar na dimensão real desse setor. Então, cumprimento você novamente, Edu, e antes de pedir para você falar da Lagev, vamos primeiro tentar mudar esse estereótipo. Então, o que é turismo de negócios ou turismo corporativo atualmente? É só aquele cara de gravata que pega um avião e vai viajar a trabalho? Legal, Mário. Bom, a gente gosta de entrar nesse tema logo de cara para tirar, como você bem falou, o estereótipo. E antes de falar disso, é interessante, porque a gente fala de turismo corporativo, e o nosso trade do corporativo, a gente era muito arredio, inclusive, a chamar de turismo, porque, como você falou, às vezes, né, é pouco falado o corporativo, e se você fala turismo corporativo, ainda o pessoal remetia até para o lazer e não para viagem corporativa, né? Então, em muitos lugares você ainda acha turismo e viagens corporativas, né? Então, ou tourism and travel, né? Então a gente, mas hoje tudo bem, eu como formado em turismo também é uma segmentação e é super ok também. Mas vamos lá, a viagem corporativa é toda aquela, por essência, paga por um CNPJ. Né, seja ela paga diretamente pelo CNPJ ou até reembolsada por um CNPJ, né, porque tem muito profissional autônomo, por exemplo, que vai prestar uma consultoria, né, em algum lugar, ele paga, né, as despesas dele, mas ele é reembolsado pelo contratante depois. Então esse também se encaixa em viagens corporativas. Mas não é só, não é o executivo no aeroporto de Congonhas, porque a gente está aqui em São Paulo,
ou qualquer aeroporto de grande capital, com um terno, né, e com uma... Eu falava de pastinha na mão, mas não é nem pastinha, agora é uma mochilinha com um notebook, mas é todo aquele prestador de serviços que está indo em nome de uma empresa. Então, pegar alguns exemplos, né, o profissional que vai fazer um reparo numa antena de telefonia celular no meio do sertão da Bahia, esse cara é um viajante corporativo, né, um representante, né, que vende, né, sorvete, por exemplo, e tem que pegar todos os postos aqui na estrada do Bandeirantes aqui, parando de posto em posto, para deixar ver se a caixa de sorvete ali tá cheia. Então, pequenos exemplos do dia a dia para representar isso, né? Um cara que vai fazer uma assistência num equipamento médico no hospital, né, do Recife. Esse cara também é um viajante corporativo. Então, toda a empresa, né, que está pagando aquela viagem, seja de carro, né, a gente fala, de novo, a gente só pensa no avião, mas tem muito rodoviário, a gente tem falado até com o pessoal do rodoviário com mais frequência, para falar que tem turismo rodoviário corporativo, tem rodoviário de carro corporativo, então tem aí um movimento muito grande. Então, certamente deve ser por isso que um monte de cidades, especialmente as cidades que a gente chama de cidades intermediárias, que tem um monte de hotel, e quando a gente vai conversar sobre turismo, as pessoas falam, mas aqui não tem turismo, porque provavelmente são cidades com grande volume de turismo de negócios, que a gente não vê, ou praia, ou parque temático, e acha que a atividade não está acontecendo, né? Exatamente. Mas certamente tem aí uma galera viajando e que, pelo visto, permaneceu viajando mesmo durante a pandemia, porque a gente precisou de muita gente trabalhando para a gente poder continuar com o nosso abastecimento, com a internet funcionando e tal. Muito Exato. Legal. Edu, você, não te apresentei, porque eu sou muito grossa, desculpa, gente, mas eu vou passar essa bola para você. Conta para a gente um pouquinho de como você chegou até aqui e como que é hoje presidir a ALAGEV, que é uma Associação Latino-Americana dos Gestores Executivos de Viagens. Acertei o logotipo ou já errei? A gente teve uma pequena mudança de nome, isso é recente, mas é a Associação Latino-Americana de Gestão de Viagens e Eventos Corporativos. Legal. Né? Então, a sacada foi de trocar de gestores, que era o nome antigo, para gestão, né? Porque o gestor era muito focado na pessoa, gestor de viagens, que é o profissional que dentro das empresas faz toda a gestão da conta de viagens, contrata fornecedores, enfim. Então, essa foi a mudança, né? Mas por você acertou aí o nome, só mudamos bem recentemente, foi aí mês passado que a gente oficializou a gestão. Então, como você falou, meu nome é Eduardo Murad, eu estou na ALAGEV como executivo da ALAGEV há 2 anos e meio, mais ou menos. Eu já fui presidente da associação, mas o presidente, vice, diretor financeiro e os conselheiros são todos voluntários. Né? Então, quando eu tinha estava numa outra empresa, eu fui voluntário presidente da associação 2015 a 2017. Minha formação é turismo, tenho um MBA em turismo também, comecei minha carreira na Varig, né, já passei por agência de viagens, grandes empresas, IBM, Siemens, na parte de gestão de viagens, que eu era esse cara que fazia esses contratos, e hoje estou no mundo associativo, e para mim, né, eu tenho uma grata, né, eu sou muito grato de estar onde eu estou hoje, porque eu estou no meio, né, de todas as conversas, porque a ALAGEV é uma associação multissetorial. Né? Por que multissetorial? Nós temos os clientes, que são os gestores de viagens e eventos, então as corporações, né, que fazem as compras de viagens, que têm os seus representantes lá dentro, e eu tenho também as companhias aéreas, os hotéis, as empresas de logística, enfim, todos dentro dessas grandes comunidades, que ela já é uma grande comunidade. Né? Então, o nosso objetivo é proporcionar conhecimento, né, melhoria de mercado e replicar todas as boas práticas para elevar realmente as relações, né, comerciais dentro do mercado de viagens e eventos corporativos. Então, bem resumido, é um pouco do que a gente faz. Como que a gente faz isso? Através das nossas comunidades, nós temos hoje 10 comunidades que são nossos comitês de trabalho, né? Nós temos aí várias parcerias, nós participamos de vários conselhos, como o da própria FEComércio, que eu participo, para realmente trazer viagens corporativas para as pautas, né? A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre algumas características, mas trazer relevância para isso, porque é um mercado, né, que movimenta muita grana, e tem aí uma importância, né, bem representativa dentro do turismo. Então, um pouquinho do que a gente faz aí.
Muito legal. Eu me lembro que, né, velha que sou do turismo, eu lembro de quando ainda não era o AlaGev, mas era o GEV, né, que foi, de fato, talvez um dos primeiros passos significativos aqui, e é muito legal, porque a gente pode até falar, não só para o pessoal que não está habituado a turismo, mas quem é associado à FEComércio, quem está sempre seguindo as nossas plataformas, porque, assim, quase todas as empresas realizam algum tipo de viagem, né? Se não realizar viagem, possivelmente realiza evento, treinamento, lançamento de produto, ativa a marca de alguma forma, comunica, né? E especialmente falando antes, né, do coronavírus e da pandemia, eu lembro que havia uma fala muito constante que em empresas ligadas ao setor de comércio e serviços, às vezes a linha de orçamento de viagens chegava a ser o terceiro ou o segundo melhor da empresa. É isso mesmo ainda? É isso aí, a gente conversa com os nossos associados, principalmente os clientes, né, tirando eventos, né, dependendo do segmento da empresa, pega, por exemplo, as farmas, eventos até entra numa posição maior, mas dentro dos gastos gerenciáveis, né, é importante fazer essa observação, né, viagens corporativas figura entre o segundo e o terceiro, sim, perde para a folha de pagamento muitas vezes e para a tecnologia. Olha só, e é nesse ponto que é interessante notar, né? Não é qualquer maneira de lidar com isso, mas uma área que certamente agora, que é onde a gente entra, o tema agora, muita dedicação se deu e se dará em pensar como alocar recursos, seja por segurança, por expor ou não o funcionário a viagens, mas também por manter o mercado e a questão da tecnologia. Tá bom. Eu imagino, espero que o pessoal tenha entendido, então, que a gente está falando de praticamente todas as viagens realizadas por pessoas físicas, mas que são, ou elas mesmas, as próprias pessoas jurídicas, MEIs, enfim, outras denominações, às vezes até um consultor que está fazendo aí como autônomo, e pessoas físicas vinculadas a pessoas jurídicas, então o pagamento final é feito por um CNPJ. Então vamos lá, pandemia apertou um pause em todas as viagens, é o que a gente tem falado desde março, ficamos todos boquiabertos com o que aconteceu, porque na nossa história recente, mesmo com atentado terrorista ou crise econômica, isso não tinha acontecido. O setor desce lá perto de zero, param as viagens aéreas, param as reuniões, param os eventos, para tudo. E aí a gente conseguiu, talvez, rever as relações entre os componentes do setor. Isso aconteceu também junto aos associados da AlaGev? O que tomou o tempo da AlaGev desde março até agora? Boa. Sim, total, é uma conversa que a gente teve, e a gente, como associação, teve um papel fundamental nesse momento todo, desde apoio, né, a essas empresas, né, óbvio que no começo, né, a gente achava que ia passar daqui 3 meses, todo mundo fez os planejamentos curtos e não esperava que ia ser da proporção que a gente viu ou está tendo agora. A gente começou a ver muitos mercados lá fora, como estavam se comportando, para ter pelo menos alguma referência, a gente precisava de alguma referência. Né, mas teve aquele primeiro momento que foi, né, o congelamento total, como você bem falou, Maria, a gente fez algumas pesquisas, né, tanto de eventos quanto de viagens. Logo em março nós fizemos 2 pesquisas, né, uma no começo, antes da OMS declarar a pandemia, e uma logo depois, e o ponteiro realmente caiu, já tinha caído, e quando foi decretada a pandemia realmente caiu muito, né, por quê? Porque as empresas, né, dentro do conceito de duty of care, que é traduzindo literalmente é o dever de cuidado, mas é toda a política de segurança e bem-estar do viajante, falaram, não, parou viagens total, porque não quero expor meus viajantes ao risco. E do outro lado também as fronteiras fecharam, enfim, lockdown, enfim. Então o primeiro momento foi o congelamento. Depois a gente começou a falar de retomada, a gente tem falado muito de retomada hoje, então nós já vimos aí, né, na área de eventos, né, eu representando a AlaGev, junto com outras associações, fazendo pleitos para o governo para a gente mostrar que eventos podem ser feitos de forma híbrida, aqui que é híbrido virtual, como a gente está fazendo aqui, mas eu levar uma parte da população física para um evento, né? Então, se o shopping está aberto, né? Se cinema, aliás, se o cinema não está aberto, se o shopping está aberto, né? Por que a gente não pode, né, fazer eventos? Porque toda a indústria
de eventos, antes das viagens, de eventos já tinha os seus protocolos muito definidos. E a hora que a gente começa a falar de eventos, tem muito protocolo. Eu já pude experimentar, inclusive fisicamente. Então, o papel nosso foi, no começo, olha, amparar o pessoal, né, acolher. A gente teve até trabalhos com psicólogos, tudo para acolher, e falou assim, não, vamos lá, até porque a gente teve muito associado que saiu, que foi demitido, né, então a gente teve isso no turismo como impacto não só, né, obviamente o financeiro, mas muita gente do corporativo foi realmente desligada, como no turismo em geral. Na verdade, nesse momento, o turismo corporativo sofre tanto quanto o turismo de lazer, né, por conta de todos os sintomas aí. E agora a gente tem apoiado muito, né, tanto nos pleitos com o governo, na parte de eventos, e também mostrando, olha, é possível se realizar pequenos eventos, né, ou alguns eventos de forma híbrida, que é o evento virtual junto com o pessoal. Na parte de viagens corporativas, foi mais ou menos a mesma coisa, né, só que eventos foi para zero, realmente, né, e viagens ainda teve, como você bem falou no começo, né, algumas viagens essenciais. A gente tem o nosso número, que é o PCVC, que é a Pesquisa Conjuntural de Viagens Corporativas. Nós fechamos o primeiro semestre, e a Mari aqui nos ajuda, né, na elaboração desse número. A gente viu ali que, em média, 36% de viagens ainda aconteciam, então foi de 100 a 36, comparado aos outros anos, obviamente. Então teve ali, né, uma necessidade de se fazerem viagens, né, e agora a gente está falando realmente de como isso vai retomar. E aí o que muda, né? Primeiro, aí olhando para os dois sentidos, viagem corporativa, eu preciso fazer essa viagem, meu funcionário precisa se deslocar para fazer a viagem, eu posso fazer via uma plataforma tecnológica. Essa é a pergunta número 1. Eventos, eu preciso fazer, e se a gente for lá na primeira lição básica de eventos lá na faculdade, né, a gente vai aprender, vai lembrar que qual é o primeiro passo que você toma para fazer um evento, né? É perguntar, por que estou fazendo esse evento? Então a gente começa a questionar cada vez mais, por que eu vou fazer um evento, né? Fazer convenção, muitas empresas no começo da pandemia falaram, vou fazer minha convenção no segundo semestre. Perdeu sentido, a tua convenção no começo do ano, você define as metas no começo do ano, para que fazer no segundo? Só por fazer não vai acontecer. Mesma coisa a viagem, né? Então a gente tem trabalhado muito com os gestores de viagens e eventos nessa parte de questionamento. Óbvio, daí tem os protocolos, tem toda a questão de segurança, mas acho que a grande mudança foi os porquês, né? Eu defini realmente por que eu faço uma viagem, por que eu faço um evento. Mas eu gosto de falar que as viagens não vão acabar e os eventos presenciais não vão acabar. Eu concordo e acredito nisso, e estamos trabalhando para isso. Mas pensando especificamente em quem talvez ainda não tenha alcançado, quando a gente fala de turismo corporativo, ou viagens corporativas, como queira, é um aspecto curioso que é assim, quando a gente está estudando um pouco de teoria e tentando pensar a transposição da teoria para a prática, a gente aprende que o viajante a negócios paga sempre mais que o viajante a lazer. E esse pagar mais não é que ele é explorado, mas é que combina muito com a imagem que a empresa quer passar, ou estar junto dos seus concorrentes, ou mesmo escolher localizações convenientes e seguras, né? Então, a gente tem, por exemplo, e aí você, por favor, só corrija quando eu estiver errado, mas o fato de que muitos executivos decidiam viagens aéreas de última hora, então a passagem acaba sendo com preço mais elevado. Localização ou hotéis que tenham junto integrado salas de reunião, ambiente para poder, né, reunir a sua equipe, treinar ou mesmo encontrar clientes, acabam sendo os hotéis com uma tarifa média mais alta. Cidades, eu estou pensando aqui, por exemplo, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, mesmo São Paulo, que durante a semana tem um fluxo alto de pessoas que vão para fazer negócios, mas depois a cidade abaixa, então aí tem as promoções de fim de semana para o turismo de lazer. Então, cabe tentar também a gente destacar que se o turismo corporativo virar totalmente a sua seta para o digital, mesmo se a lógica dos eventos for para o digital, nós não estamos falando só de um setor que vai se prejudicar, né? Então, tem aí toda uma preocupação que talvez as cidades e os gestores precisam dar para essa dinâmica, né? De acolher novamente esta lógica econômica. Isso faz sentido para vocês, Edu? Total, Mari, como você bem falou, o comportamento de compra, né, do viajante corporativo, ele é diferente, ele é em cima da hora, né, como você falou,
De novo, não que as empresas se preocupam com isso, as empresas têm grandes, e o papel fundamental do gestor de viagens, que é o cara que cuida dessa conta das empresas, é de reduzir cada vez mais essa conta, né? Mas você tem elementos aí, né, de antecedência de compra, como você bem falou, localização, isso tudo interfere no preço, né? Fazendo comparativo com o lazer, né? Para o lazer eu vou pesquisar em 10 sites diferentes, né, até porque o executivo e o prestador de serviço, o viajante corporativo, não tem esse tempo todo para fazer essas manobras, né, e existe toda uma responsabilidade também. Então, não é todo hotel que eu vou colocar o meu viajante, né, eu tenho que ter um hotel que me atenda dos pontos que tem segurança, que tem uma internet boa, enfim, tem todos os parâmetros aí que compõem, faz essa composição de custo e que seja mais alta. Mas como você bem falou, o impacto disso é muito grande, porque o viajante a trabalho, ele trabalha durante o dia, mas ele vai no restaurante à noite, né? Ele vai levar até a parte de souvenirs, alguma coisa, ele vai, vou levar para minha família, né? Porque ele se ausenta, né? E a gente costuma falar que a viagem corporativa ela é muito solitária, né? Então, é ruim para quem viaja e é ruim para quem fica em casa, né? Deixa a família em casa. Então, a gente tem aí muita gente que vive viajando, que faz aí, né, 20 voos por mês, enfim, e aí esses caras trazem, né, uma lembrança para os pais, para os filhos, vão no shopping, vão numa praça de alimentação. Então, como você bem falou, os táxis, né, toda a infraestrutura ali de serviços realmente é impactada, né? Então, se não tem o viajante de negócios, né, de novo, seja ele aéreo, rodoviário, né, a gente tem um impacto muito grande, né? Perfeito, perfeito. E no que a Lageve acompanhou, dá para a gente ranquear como é que os segmentos se comportaram? Você, na sua opinião, teve algum segmento mais impactado ou que está ocupando mais o tempo de vocês para pensar, não necessariamente só na retomada, porque, como a gente falou, acreditamos que isso vai acontecer o quanto antes, mas nessa ressignificação, como é que tem sido segmentado a preocupação de vocês? A parte de eventos realmente tem puxado muito mais a nossa atenção, porque as viagens, né, querendo ou não, estão acontecendo, né, e aos poucos a gente vai vendo essa movimentação de voltar, mas os eventos realmente estavam parados, e como eu falei no começo, a gente tem feito, né, junto com outras entidades de eventos, e isso é interessante, porque a gente viu nesse momento uma união muito grande das entidades, que no turismo em si é muito difícil, né? Então a gente conseguiu juntar bastante entidades representativas na parte de eventos e fazendo pleitos para os governos. Municipal, né? Do municipal como fala? Federal, estadual. Federal, isso, obrigado. Ao federal. Então, tem aí as cartas todas que a gente tem feito pedindo para volte os eventos, né, dentro de todos os protocolos. Existe, eu estou em São Paulo, existe o Plano São Paulo, né, existe o protocolo de vamos então liberar, pode ser até 50, pode ser até 100 pessoas, mas ainda é um ponto de interrogação. Então a gente tem que trabalhando muito nessa questão da retomada dos eventos e mostrando, né, que os eventos, né, podem ser feitos com pessoas, não, né, com todas as pessoas que eram possíveis. A gente faz mesmo o nosso evento no começo do ano, eu colocava 1.000 pessoas lá dentro, do hotel aqui em São Paulo. Eu não vou poder mais fazer isso hoje, né, mas o que eu posso fazer, né, para colocar menos pessoas, mas que eu consiga já, né, movimentar esse mercado. A gente falou do viajante corporativo, que impacta na cadeia. O viajante que vem participar de um congresso, que vem participar de um curso, um treinamento, é a mesma coisa, ele é corporativo, ele vai consumir num restaurante de noite, ele vai no shopping, ele vai fazer, né, vai consumir os serviços daquele destino. Então, considerando perfil de consumo, é mais ou menos igual. Então, a parte de eventos é a parte que a gente tem mais focado aí, e na parte de corporativo é desenhando as políticas, vendo como que a gente pode mudar até alguns modelos de negócio dos próprios fornecedores, né? Como que a hotelaria vai se comportar, né? Até porque tinha hotéis fechados, estão reabrindo, então a gente está acompanhando esse movimento, né? A malha aérea, né, que está impactando também, então, né, a viagem corporativa tem um impacto muito grande, porque não é para todo lugar que ainda tem avião voando, então a gente tem atenção nesses segmentos também. Perfeito. Já tem aqui uma observação e uma pergunta. O nosso
Acho que ele é o nosso fã número 1, o Roberto da CJ Sucatas, mandando um oi para todo mundo. Roberto, ele pensa o seguinte, a Waste Expo, que é a feira da sucata, seria realizada em novembro em São Paulo, mas os organizadores decidiram mudar para maio de 2021, porque eles acreditam fundamentalmente no contato físico. Essa é a afirmação que ele faz. E, na sequência, ele pergunta o seguinte, você acredita que vai ser mais fácil a gente ter mais eventos online e gastar com o marketing desses eventos online, ou os segmentos do que você está mais envolvido tendem a voltar para o físico? São a afirmação e a pergunta do Roberto. Bom, Roberto, obrigado pela participação. Voltando no que eu falei agora há pouco, as empresas organizadoras de eventos, né, seja uma empresa como uma farmacêutica, ou seja, né, uma associação que faça um evento, né, como esse que o Roberto citou, tem que perguntar por que eu vou fazer isso, o que o meu público vai querer fazer. É network ou é conteúdo? Né? Eu não diria que é o marketing, como ele falou, mas é o conteúdo. O que vai chamar, né, atenção para o evento a partir de agora, né, fora a segurança, obviamente, que é muito importante, é o conteúdo. O que vai me levar, né, vai levar o meu participante, né, a ir no meu evento fisicamente ou virtualmente. O que vai acontecer, na minha opinião, é que os eventos, a gente aprendeu a fazer eventos virtuais, né, e como que a gente vai agora potencializar isso no físico? Então, como eu vejo eventos, né, o gatilho disso vai ser a vacina. Na hora que todo mundo puder circular livremente, aí os eventos físicos vão voltar com força total, embora a gente já esteja trabalhando nessa trilha de fazer os eventos híbridos e começar a colocar gente já nos eventos. Mas o grande aprendizado é como eu usar a tecnologia para expandir o que eu já tinha. Né? Então, de repente, vai ter lá, né, uma exposição, e eu não vou poder ir por N motivos, mas tem um conteúdo lá que eu vou querer ver. Esse conteúdo vai poder estar disponível online lá na frente. Né? Então, esse vai ser o grande equilíbrio. Né? Então, acho que respondendo o que o Roberto pediu, acho que esse mix vai ser um pouco do futuro dos eventos, mas acho que muito mais as empresas questionarem o que o meu cliente quer ver. Então, assim, o que ele vai querer? Ele vai querer falar com as pessoas, e eu posso proporcionar momentos online também para isso, mas, né, vai ser um mix. Né? Eu potencializo o meu evento físico com a tecnologia, e aí o conteúdo vai ser rei. O conteúdo é rei agora nos eventos. Perfeito. Veja só, o Clóvis Casemiro manda uma ponderação. Ele diz que entende e apoia a retomada dos eventos, mas que também nós temos que coletivamente acreditar que os participantes, ou seja, os nossos convidados, precisam saber respeitar os protocolos. Então, a gente sempre, né, a nossa quinta live, e sempre a gente volta no básico, é na comunicação que está o segredo de qualquer retomada ligada ao setor de turismo, né, comunicar adequadamente como vai ser realizado e quais seriam esses procedimentos a serem seguidos. Você concorda? Você quer complementar alguma coisa sobre o que o Clóvis fala, Edu? Na boa, Clóvis, obrigado, abração, conheço o Clóvis, ele participa até dos nossos eventos aí. Faz todo sentido o que você falou, Mari, comunicação, primeiro, né, fora o conteúdo, vamos lá, o cara quer ir para o seu evento, mas ele está com dúvida, preciso saber se os protocolos estão sendo seguidos. Então, uma das coisas que a gente tem feito, inclusive, é mostrando realmente ao vivo esses protocolos, a gente faz questão de falar, olha, filmamos aqui, o cara está com esses protocolos, né, então acho que dá essa segurança, porque tem um outro elemento que eu estou lá com os protocolos todos prontos, eu estou liberando em São Paulo, por exemplo, eventos com 50 pessoas, mas o meu participante pode não querer ir, né? Ele tem essa liberdade de escolha, né? Então, o que eu vou fazer para convencê-lo a ir? Né? Então, tem todo esse trabalho realmente de mostrar, mas e a hotelaria tem sofrido muito isso, né? A gente viu aquele incidente do cara que não queria na recepção medir a temperatura, enfim, são as pessoas que a gente tem que gerenciar, mas acho que a comunicação é fundamental. Você fala, olha, vem para cá que aqui é seguro. Os hotéis de lazer estão fazendo isso. Pega os hotéis de lazer que reabriram, dentro da capacidade reduzida, eles estão bombando. Por quê? Porque as pessoas estão confiando que podem ir ali, né? Não estou nem falando dos torneios do Ricardo Freire. Pois é, não, e tem uma coisa curiosa, eu hoje falando com um colega de pesquisas também, ele disse, as pessoas voltaram a chamar para reuniões presenciais porque elas têm uma preocupação de que a gente
no ao vivo pode produzir mais, ou você pode se engajar mais na discussão, especialmente quando a gente está falando de projetos futuros, né? Novas inovação, ou saídas, ou alternativas. Não estou com isso dizendo que essas pessoas alegam insegurança digital, não é isso, mas é a sensação de estar num ambiente onde você controla a reação do outro. Que eu acho que isso vai muito também para o que o Roberto estava falando, né? Evento presencial te dá essa sensação de eu sei como é o meu ambiente aqui em volta. Tem mais duas questões aqui, Edu, antes da gente seguir no nosso roteirinho, que é a seguinte: o Roberto comenta assim, o público de uma feira como a que ele mencionou, a Waste Expo, é nacional e também é internacional. E ele, né, ele provoca a gente assim, se o shopping pode abrir, o mercado pode abrir, o restaurante pode abrir, pode ter feira, por que não vai poder ter eventos? Onde é que está o prejuízo, né? Então, essa é eu não sei se você quer comentar, mas essa é a pergunta que a gente está fazendo o tempo todo para o poder público, né? Então, onde é que está o parâmetro de comparação? Exatamente, né? E o mais engraçado, estava vendo hoje numa das discussões, agora a gente está vendo as convenções dos partidos políticos fazerem as suas convenções, assim, quer dizer, para político, então, o próprio governo que botou a lei, para ele pode fazer, cara, tem algumas coisas que a gente realmente fica se questionando e faz todo sentido, né? O shopping pode aglomerar e no evento não pode, e eu tenho, assim, os shoppings, eu sei que a gente acompanha os movimentos para poder comparar de maneira justa, né? Os protocolos, os shoppings estão com protocolos, tudo, eles fizeram, né, todos os apios como a gente está fazendo. Tudo é legítimo. Academia é a mesma coisa, academias abriram. Então, assim, o que acontece na academia que não acontece no evento. E eu vou te falar, o nível de exigência dos eventos para os eventos é lá em cima. É muito elevado, né? O Silvio Correia, que representa um destino, se eu não estiver enganado em qual Silvio a gente está conversando aqui, mas ele fala assim, com essa ressignificação, qual seria, Edu, cortou aqui, qual seria, como devem se colocar os destinos em termos estratégicos na captação e manutenção de eventos? Você acha que quando um destino não é tão grande ou não tem tanta aglomeração como São Paulo, ele sai na frente como um diferencial? Eu acho que agora, Mari, vai ter uma mudança um pouquinho também na escolha dos destinos, né? Primeiro, o recado para os destinos é: entenda quem é esse cara, né? Então, tem que separar o que é o cliente de lazer e o cliente de corporativo, para entender que ele tem objetivos diferentes ali e vai consumir coisas diferentes. Então, primeiro, identificar quem é ele, né, para poder atender bem. Né? Ele tem, não que ele seja super exigente, mas ele tem um perfil de comportamento, né, totalmente diferente do viajante a lazer. Então, existe essa diferenciação. Mas, nesse começo, né, nessa retomada, onde as pessoas estão buscando, né, menos aglomerações, os destinos, vamos chamar de secundários, né, fora São Paulo, por exemplo, que é uma grande metrópole e concentra grandes eventos, você pode fazer eventos nichados, você pode fazer pequenos eventos, também reuniões, porque aí tem, né, assim como o turismo de lazer está buscando, né, esses escapes, né, para cidades menores, por conta de aglomeração e tudo isso, os destinos também podem fazer isso, para oferecer esses produtos. Mas, de novo, eu tenho que conhecer esse cara, né, para eu poder oferecer um serviço para ele. Né? Então, tem que ter um espaço bacana, tem que ter uma internet de qualidade. Quais são os serviços básicos essenciais que eu preciso entregar para esse cara, né, que é diferente do cara de lazer. Lembrando que, como esse cara tende a pagar, né, mais, porque ele tem no pacote dele outras exigências, né, ele tem que oferecer isso para ele. E quando a gente fala de eventos, Mari, é interessante a gente falar da palavrinha MICE, né, que todo mundo fala MICE, que é a sigla de MICE, meetings, que são reuniões, incentives, que são viagens de incentivos, congress, que são os congressos, e ed exhibitions. Né? Então, dá para você explorar vários outros segmentos dos eventos. Né? As viagens de incentivos, a gente tem feito até, nós temos um comitê de eventos dentro da LAGEV que proporciona esse tipo de discussão. Né? Então, quem é o viajante de incentivo? Então, o que ele vai buscar? Né? Então, às vezes eu tenho um destino turístico de lazer que eu posso oferecer experiências para ele, para uma empresa fazer uma viagem de incentivo. Então, viagem de incentivo eu acho que é uma sacada boa também.
Legal. O pessoal da Tribus Ecoturismo, eles comentaram isso que você acabou de falar, né? Se os eventos que consigam estar voltados ou que explorem a segmentação de ecoturismo, natureza e turismo rural, podem ser uma força de retomada. Eu imagino que você praticamente já respondeu, mas eu quis só mencionar que a gente recebeu essa pergunta. Quem está mandando um beijo para você é a Luana Palma, e um para mim também. Um beijo, Lu, que bom que você está aqui com a gente. Ela está agradecendo a live e dizendo o seguinte: será que os voos regionais, ou aqueles que tinham mais volume de conexões, eles estão e continuarão prejudicados e vão deixar de ser opção para o turismo corporativo? E o Silvio é o Silvio de Amparo. Beijo, Silvio. Que bom, não errei o seu Silvio com Y. Boa, legal, Lu, que você está aí, faz tempo que a gente não se fala, mas bom que você está por aqui. Na verdade, a aviação regional, ela tem tanta importância quanto a aviação regular, vamos chamar assim, né? Voltando lá no comecinho, né, Mari, do estigma dos viajantes de corporativos, o regional, você pega essa companhia aérea que a gente conhece, que, né, que voa mais regional que os outros, você pode olhar ali que o corporativo né, o número que a gente sempre fala, deve ser de 70% ou mais. Por quê? As empresas de agronegócio, né, e eu estava vendo hoje que a única indústria, né, que teve ali, não teve abaixo do PIB negativo, foi agro. Então, assim, os caras do agro estão voando, os caras do agro voam, eles usam as rodovias, tudo isso. Então, eu acho que a aviação regional, e a aviação regional, até por experiência como comprador, tem o ticket médio mais caro, inclusive, porque é uma malha super restrita, você pode elevar o preço lá em cima. Né? Então, essa interiorização, acho que continua, e é onde está o filé. O filé, óbvio, sempre foi na ponte aérea, tudo, todo mundo queria estar com os lotes de companhias aéreas em Congonhas, Santos Dumont, BH, enfim, mas existe um filé aí, tem as rotas alternativas para interior, que é o corporativo que movimenta, né, que vai bombar. Então, acho que tem um investimento aí, que era um pouquinho do que as companhias internacionais estavam olhando, né, quando queriam vir para o Brasil, antes de tudo acontecer, né? Eu vou alterar aqui a nossa pergunta para poder encaixar o que o Matheus Borges, do Brasil Tours, manda para a gente. Se por um acaso, o que lá no começo para nós foi um pouco vamos dizer assim, uma super pulga atrás da orelha, que é todo mundo fazendo live, aprendendo que isso corta custo e tal. Será, na opinião do Matheus, será que esse formato já saturou e isso vai ajudar na retomada de eventos? Ou, se a sua resposta for que não saturou, como você acha que dá para inovar nesse sentido, já que a gente participou de pelo menos umas 200, 300 lives sobre retomada? Assim, sempre vai ter espaço para quem tiver um conteúdo, como eu falei agora há pouco, que vai atingir. Né? A grande dificuldade, eu concordo na dificuldade, não na saturação, mas na dificuldade, é você conseguir atrair um conteúdo que nessa pandemia, e nós mesmos fizemos isso, a gente ofereceu conteúdo gratuito para um monte de gente, porque era o que o mercado demandava. Né? E aí você pega grandes exemplos, você pega a XP, que trouxe Michael Jordan, uns caras assim que você tinha que ir em um evento, pagar um ticket médio de 5 pau para entrar, e você viu o cara de graça. Né? Você pega aí o Murilo Gun, né, abrindo as plataformas dele, então, cara, também churrada de conteúdos. Agora, o segredo, né, o segredo do sucesso vai ser como eu atingir a atenção daquele cara que eu quero. E aí, a gente fala de marketing digital, quem é o meu persona? Quem que esse cara quer, o que ele consome, como que eu vou trazer conteúdo para ele. E aí não é mais uma questão de eu sou o maior evento, eu sou a maior. Não, eu sou o melhor, eu estou oferecendo o melhor. Então, assim, não é fácil, né? É muito difícil, a gente está passando por isso, inclusive, pessoalmente, mas o grande segredo vai ser aí. Então, assim, vão ser poucos e bons. Não vai ter mais aquela abundância de eventos gigantes só por fazer, aqueles espetáculos, até porque não vai ter grana, né, no meio para isso, por enquanto. Mas não acredito em saturação, mas sim na dificuldade de você começar a atingir pela oferta que já foi oferecida, e está sendo oferecida ainda, né? Você foi falando e me deu uma vontadinha de chorar, uma lágrima escorreu, porque o evento da Alagev foi o último grande evento que a gente participou, né? Marcando aí talvez
2020 para o turismo, ou seja, o único evento que conseguiu acontecer no ano da pandemia sem esse desafio. E era, minha opinião, puxando aqui brasa para a sua sardinha, um dos eventos de melhor curadoria, né, com muita inovação. Então, agora vocês estão com um duplo desafio, né, que é dar conta de vocês mesmos e entrar num universo digital. Antes de passar aqui para a política de viagem, então, a Luana agradeceu a resposta, Silvio mandou um beijo, e o Clóvis pediu só para destacar o seguinte, que a gente tem que não perder a dimensão um pouco mais global, que é, se todo mundo se direcionar para eventos de natureza, ecológicos, etc., aí a gente pesa na balança da sustentabilidade e a gente pode estragar algo que ainda estava preservado. Valeu, Clóvis, porque isso, de fato, é importante. O César Gardesani faz uma observação interessante, que quando a gente montar lives com bons conteúdos, a audiência vai estar mantida. O importante é achar essa brecha e esse foco, né? Saber quem convidar, escolher uma boa hora de live, enfim. Mas vou agradecer aí todo esse monte de comentários. Podem dar mais, gente, que a gente vai respondendo. Edu, posso fazer só uma colocação, Mari? Sempre. A live é sua, eu estou aqui falando com uma matraca. A live é nossa. Não, no que o Clóvis falou é muito importante, e obrigado, Clóvis, por essa colocação. Eu falei qual é o objetivo do evento, né, para a gente atingir o público, tal, mas tem um propósito disso também, né? E eu estou falando das grandes empresas hoje, elas vão casar propósito dentro do seu objetivo também. Então, onde eu tiver um menor impacto ambiental, a gente, como você bem falou do LACT aí, que é o nosso evento, a gente já trazia esses questionamentos, né, tanto nas grandes feiras quanto nos eventos menores, né? Como que a gente tem os impactos financeiros de evento, todo mundo olha, traz 1 milhão de empregos, não sei quantos milhões de empregos, blá, 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 mas o impacto disso no ambiente é gigante. Você pega feiras que você olha, eles desmontam a feira, aquela cenografia vai toda embora, vai pro lixo, cara, é o fim do mundo. Né? Você vai nas feiras, inclusive de turismo, já puxou a orelha de todo mundo que eu falo das feiras de turismo, você sai com aquele bando de papel, aquele pessoal com mala, e metade dos papéis ficam ali na porta e metade vai pro lixo, cara. Então, assim, a indústria de eventos está se movimentando, inclusive, para isso. Então, Clóvis, está no DNA hoje das empresas, né, fazer eventos com propósito, principalmente com relação à natureza e responsabilidade social. Excelente, excelente. E não adianta, a gente passou por esse chacoalhão, e já que vai pôr tudo no lugar, então que pelo menos a gente coloque no lugar certinho, né, e levando todos esses importantíssimos pontos em consideração. Edu, vou para a nossa pergunta que está aqui no número 6, que é assim: começamos falando de estereótipo, agora a gente vai para a dimensão. Então, você acredita, não só como a Lagev, mas como Edu, que turismo corporativo é maior que turismo de lazer? E dá para separar claramente esses dois, ou a gente vai sempre confundir um pouco de um em cima do outro e vice-versa? Na verdade, a gente não quer brigar por quem é maior ou não, mas como você falou no começo, acho que a proporcionalidade, né, de volumes, né? Óbvio que você, então assim, se você falar o turismo de lazer é maior, talvez em quantidade. Então, outro dia eu estava conversando com o pessoal da Gol, né? Eles mostraram um estudo para mim e falei, nossa, para mim é outro número, que a gente fala que o número do turismo corporativo é 70% versus 30% do lazer, né? Mas ele falou, olha, em volume, sim. Então, assim, por quê? Porque o cara gasta mais, né? As compras são feitas em cima da hora. Ele até explicou o yield management, gerenciamento da aeronave. Então, né, o turista de lazer, ele compra os primeiros assentos mais baratos. O turismo corporativo compra com menos de 7 dias, ele vai comprar o preço mais caro. Então, em volume, o corporativo representa, né, mais do que o lazer, né, mas o lazer, em número de transações, ele é maior do que o corporativo. Mas depende muito, né? Se você fracionar, por exemplo, o aéreo, né, pegar a rota São Paulo-Rio, por exemplo, né, off-carnaval. Então, São Paulo-Rio, dia de semana, São Paulo-Brasília, as grandes capitais, é puramente corporativo. Eu digo, arrisco dizer, 90%, 95%. Né? E aí, no final de semana, inverte. Hotelaria nas grandes capitais. Hotelaria em São Paulo é 95% corporativo. E aí, no final de semana, cai a 30% de ocupação. Então, é só essa proporcionalidade que a gente tem que entender. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com o Silvio, de Amparo,
porque Amparo fica ali no meio do Circuito das Águas, e quando a gente fala de Circuito das Águas, a maioria das pessoas pensa turismo de fim de semana, passeio, hotel fazenda e tal. E Amparo, particularmente, é uma cidade que tem um turismo de negócios muito pujante, até porque muito do pessoal que faz representação comercial, assessoria e consultoria, escolhe Amparo pela centralidade. Dorme em Amparo, come em Amparo e vai cada dia para uma cidade próxima, né? E o que foi usado para argumentar foi as placas dos carros nos estacionamentos dos hotéis, que é esse exemplo que você deu do aeroporto, ou seja, a gente não combate, às vezes, impressão sem o visual, e no aeroporto a maioria das pessoas está lá correndo, celular, pastinha, computador e tal, e poucos são os que estão de chapéu, havaiana, prancha, né? Exatamente. Mas, internacionalmente, até a título de professorices, o WTTC fala sempre num número maior de lazer e um número menor de negócios, mas isso se deve a um desvio estatístico da emissão dos vistos. Muita gente que viaja a negócios usa na entrada o seu visto de turista e responde, né, na imigração, que está indo a lazer, porque o visto de turista tende a ser mais barato em alguns lugares, e mesmo a exigência de comprovação ou cartas, ela é um pouco menor. A gente não tem como medir na minúcia, mas foi muito legal saber desse desvio estatístico, porque a impressão que a gente tem em alguns voos é que, de fato, está todo mundo indo para trabalhar, né, e que a cidade não teria muita cara de apelo. Mas bem legal essa questão de mostrar valores e volume. E aí, Edu, tem o tal do Bleijur, essa palavrinha que por uns 2 anos a gente discutiu em evento e fez artigo e tal, que é o B de business com a palavra leisure, lazer. Virou home office remoto, ou seja, a gente viajar com dinheiro da empresa, mas poder aproveitar um pouquinho, tirar uma foto no atrativo, pegar uma praia, uma piscina, às vezes ir para um spa. Agora é o home office remoto às custas da empresa? Acho que eu até gostei desse conceito, mas não tinha escutado ainda. Mas a gente falando dos efeitos da pandemia, né, que aceleraram muitas coisas, e uma delas foi a transformação digital, né, e a transformação digital no trabalho. Então, a gente vê as grandes empresas, né, tanto as Vale do Silício como aqui as brasileiras, né, você pega ali as grandes da Faria Lima, aqui de São Paulo, que é uma das avenidas mais moderninhas, mais chiques de negócios ali, com um monte de prédio novo, com as lajes vazias, porque o pessoal mandou para casa e viu que funciona. Né? Eu já vi alguns estudos recentes que o povo já quer voltar. Mas teve esse movimento, né? Então, e agora eu ouvi falar outro dia de home everywhere, né? Não é mais home office, né? Ou office everywhere. Já vi várias coisas diferentes. Que é o seguinte, e tem muita gente já fazendo hoje, né? Então hoje eu faço lives, né, ou Zoom com o pessoal da minha rede de negócios, e aí o cara tá no meio do verde lá com os passarinhos. Por quê? Para trabalhar remoto, eu trabalho na minha casa, eu trabalho de uma cidade qualquer. E aí você tem o apelo, de novo, das pequenas cidades, né? Eu tenho amigos que estão em Paraty, na praia, aqui, Baçaí, enfim, trabalhando normal. Só que daí o cara vai, tira o chinelo e vai para o pé na areia. Então, eu acho que isso é uma tendência que vai vir, sim. O Bleijur, né, como você falou, nesses 2 últimos anos, era, né, a gente estava falando de pensar um pouco mais na qualidade de vida daquele profissional, como eu já falei aqui, né, é uma viagem que ele faz muitas vezes sozinho, né, não tem muito fã ali para ele se divertir, então ele vai conhecer os atrativos, vai em museu, vai em restaurante, vai querer consumir, né, um pouco da cidade, então ele fazia, ou estendia o final de semana, então essa é um pouco da característica do Bleijur. E agora com essa flexibilidade de você trabalhar de onde você quiser, principalmente das empresas de tecnologia e todas as outras que você tem essa possibilidade, sim, você vai começar a ir para destinos, né, e isso é interessante, como que eu vou saber, né, receber isso, né, então aí uma oportunidade para as pequenas cidades que têm os seus atrativos, ou a qualidade de vida, né, não estou falando só de atrativo turístico, né? Eu quero ir para um refúgio, quero ir para uma cidade que tenha lá, esses dias eu vi o ranking do IBGE aqui, a menor cidade lá tem 700 habitantes, eu quero ir para lá, eu quero aquela cidade que tem 700 habitantes, porque eu quero me desplugar, desde que tenha um ponto de internet para me conectar. Então, eu acho que essa é a grande movimentação. Então, ele pode, né, ir para esses destinos
turísticos ou não turísticos também, né? E a gente fala dessa nova geração, né, de viajantes corporativos, dos milênios e tal, que são os nômades digitais, né? As empresas já têm esse conceito, né? Você já contrata home office, o cara, um dia está aqui na Índia, um dia está lá. E o que muda também nas empresas é a questão de não controlar mais a vida do cara, funcionário, pelas horas de trabalho, mas pela produtividade dele. Então não interessa se o cara trabalha 4 ou 5 horas por dia, né? O quanto ele me entrega, amigo. Então não interessa onde eu estou, se o cara quer trabalhar de madrugada ou não, entregou, tá bem pago, e é isso aí que vale. Uhum. Acho legal até para amarrar um pouco com o pessoal da Aprecesp que está nos ouvindo, porque é isso, para você atrair mais turistas, pessoas que possam permanecer mais tempo e gastar na sua cidade, o seu investimento pode nem ser em promoção de turismo, mas numa boa negociação com as empresas de celular, ter uma excelente antena retransmissora, né, para ter um melhor cabeamento, se for o caso, ou internet via rádio em alguns lugares onde você tem um relevo mais acidentado, né? Nem sempre, e essa é uma discussão que a gente tem, né, no conselho, nem tudo é promoção e propaganda, às vezes é você conseguir comunicar para as duas empresas que sejam dizendo, olha, se você trouxer uma porcentagem da sua equipe remota, vale a pena. E, Edu, só título de curiosidade, no final de semana passado, a gente que está no Instagram o tempo todo, né, tem uma rede de hotéis no México fazendo campanha para virar espaço de home office, mas eles contrataram professores e pedagogos para deixar acompanhando o homeschooling das crianças. Então, tem uma parte que é para o trabalho dos pais, a homeschool das crianças e a área de lazer do hotel, que é aquilo, né? A gente vê que tem sempre gente pensando, dando um passo a mais para recuperar a sua possibilidade de negócios e para ressignificar, se for o caso. E eu imagino que a gente vai ver muita gente dessas empresas que sempre inovou em eventos pensando multiplicação geográfica, né, dessas iniciativas. Nosso tempo... Rapidinho, só para ver destinos, né? Eu via do Instagram também, destinos internacionais, não lembro se era Canadá, Dinamarca, né? Falava bem, era geral, vem fazer seu home office aqui, se você fizer home office aqui no meu país, você tirou um visto temporário de, sei lá, 1 ano, 2 anos. Por quê? Você vai gastar lá, cara, é puta sacada. Genial. De novo, é o gancho de sempre, né? As decisões de turismo não devem ser exclusivamente de turismo. Então, quando a gente fala de atrair um evento, mesmo que seja por meio digital, ou trazer esses negócios, ou reposicionar esses funcionários, a gente está falando de ativar a economia em um país que precisa desesperadamente de mais dinheiro circulando, de mais gente circulando, né? O nosso papel como gerador de emprego e como ativador da economia tem que ficar claro para muito mais gente. Nosso último ponto, a gente tem só mais uns minutos, e tem muitas pessoas que assistem às nossas lives que pensam, mas de novo eles falando de turismo, o que turismo tem a ver com a minha empresa? As empresas que têm esse gasto alto, então, seja com viagens dos seus representantes ou em eventos, participando de feiras ou não, costumam desenvolver políticas de viagem, que é o que liga naquilo que você nos ensinou do dever de cuidado, do duty of care. O que você sugere, Edu, hoje, para uma revisão de política de viagem? Né? Qual foi o grande tema? É não pedir para o funcionário viajar, ou garantir que ele tenha os equipamentos de segurança, ou esperar para que as coisas voltem a um suposto normal? O que tem sido a avaliação de vocês? Legal. A grande mudança, e a gente não fala isso de hoje, né, Mari, mas porque a gente fala de gestão de viagens, e a gestão de viagens sempre foi feita tirando uma foto para trás. Né? Então eu gastei, quanto foi o meu fechamento do trimestre? Eu gastei, né, 50 mil reais de viagens, 1 milhão de reais de viagens. Não posso mais tomar ação nenhuma. Então, a gestão de viagens até então era sempre olhando para o passado. A nova gestão de viagens é sobre a demanda que está vindo. Então, eu poder ter ferramentas tecnológicas, e eu falo um pouco de novo de transformação digital, o que eu tenho de ferramenta que vai poder, né, me olhar para frente. E aí o gestor daquele funcionário, né, tomar decisão, vai, não vai, né, e
dentro dos protocolos. Então, eu vou ter que ter alguns gatilhos. Né, o quanto essa cidade... Vou pegar esse exemplo de São Paulo rodoviário, vai para ser mais simples. O estado de São Paulo já está ali com as cores, né, laranja, vermelho e tal, e aí eu estou mandando um funcionário para uma região do estado que está vermelha. Putz, posso mandar? Não posso mandar? Então, isso já existia com países, né? Eu trabalhei numa multinacional americana que tinha a lista de países banidos, você não podia mandar o funcionário. Então você começa a ter isso no micronível, que posso mandar o cara para o meu município vizinho. Então é mais ou menos isso. Então, começa a olhar para frente qual, né, vai ser a minha demanda e gerenciar essa demanda. Preciso realmente dessa viagem. Acho que, falando de propósito objetivo, preciso dessa viagem. Essa é a primeira questão. Né? E outra, né, eu tenho que respeitar se o meu passageiro, o meu viajante não quiser ir, acho que isso está muito em voga hoje, e o que eu posso, né, como que eu posso concretizar um negócio que não seja uma manutenção de uma outra forma? Acho que isso acaba entrando, mas é muito a gestão sob demanda, né? O que eu vou olhar para frente nisso. E aí entra a renegociação de contratos, enfim, de um monte de coisa. Mas o quesito segurança hoje é o gatilho principal das políticas de viagem, o que eu posso, o que eu não posso fazer, e linkado com o objetivo da viagem. Acho que é essa grande transformação. Excelente. E lembrar a todos, né, especialmente a quem tem empresa de qualquer porte, da importância de fazer o pessoal viajar fora ou dentro com seguro viagem, que também tira muita dor de cabeça, né, às vezes a gente tem as economias que acabam representando uma bobagem, porque há seguros específicos, o setor de turismo já tem companhias bem atentas a isso, né, e ajuda muito na gestão. Edu, a gente está, olha, como eu te falei, passa rápido, né? A gente tem menos de 2 minutos para acabar, e eu queria te passar uma palavra para você fazer um encerramento, seus agradecimentos antes de a gente se despedir de todo mundo. Legal. Só para finalizar, acho que a gente tem falado muito da gestão de viagens, das políticas, Mari, e a política de viagens, ela não é só qual companhia aérea eu posso tomar, qual é o hotel que eu posso ficar, qual é o carro que eu posso alugar. Né? A gente tem que olhar toda a jornada do viajante. Né? Então, às vezes, a gente fala do terceiro maior custo da empresa, é porque você tem a notinha do restaurante, você tem a notinha do transfer, né? Você tem uma taxa que você paga. Então, se você vai compondo esses custos, né, a cauda longa que a gente fala, ela é muito impactante nas empresas. Então, prestem atenção, né, no fluxo total das viagens, não só nos gastos que antes eram os chamados gerenciáveis, que era aéreo, hotel e terrestre, mas sim nos gastos, né, do dia a dia, que a gente fala que os famosos expense management, a gestão de despesas. Acho que esse é o grande segredo da gestão também. Então você pode pegar muito desvio ali também. Né? Então, quando não tinha aplicativo de táxi, então era uma loucura, era boleto de táxi que pagava até pizza. Né? Mas agora o táxi está um pouco melhor. Então, olhem a cauda longa. Então, acho que o grande segredo para nós, né, é gestão de eventos, gestão de viagens, e para os empresários que estão assistindo, para os fornecedores que estão assistindo, conheça seu passageiro e conheça a jornada do seu passageiro. O que é a jornada? De onde ele está saindo, o que ele consome e como ele volta para casa. Acho que a gente tem que começar a olhar mais esse cara. Entendendo isso, vocês vão conseguir atraí-los, seja para um destino de lazer, seja para um destino corporativo. Genial. Quero te agradecer demais, Edu, e toda a equipe da Alagev que está sempre com a gente. A Ana Mello, que é uma das diretoras do Brasil Tours, Aninha, ela está parabenizando a gente, dizendo que a gente precisava ficar com mais um capítulo, porque esse tema é amplo e cheio de assuntos que a gente precisa tratar. Então, depois vamos ver com a produção aqui da FEComércio, se o pessoal apoia, a gente faz mais uma dessas. Quero aproveitar e agradecer, então, o Brasil Tours, que nos ajudou na transmissão, agradecer a parceria da Apresesp, que está sempre com a gente e talvez uma entidade muito importante agora na retomada do turismo do Estado, né? São quase todos os municípios que têm apoio estatal para desenvolver o turismo, então, quem sabe agora a gente começa com um pé direito. Lembrar todo mundo que está nos assistindo ao vivo e na gravação, que se você entrar no site labmudo, lab.fecomércio.com.br, você tem acesso a esse conteúdo e vários conteúdos exclusivos. Basta preencher um cadastrinho super simples, você passa a integrar a nossa base de dados. O Conselho de Turismo é um dos conselhos da Federação do Comércio que tem se dedicado muito em entender
o setor e pleitear melhores ações junto aos diferentes governos para que a gente tenha mais competitividade, mais condições, gerar mais empregos, gerar mais renda e levar o Brasil para frente. Edu, nossa próxima live, dia 15 de setembro, aí a gente deve ter uma discussão bem interessante sobre consumo e tendências, mas no final da FEComércio, outros assuntos, por exemplo, a LGPD, sustentabilidade, comércio eletrônico, fica com a gente. Valeu, meu amigo, muito obrigada. Mário. Um abraço para todo mundo que está com a gente se vê em 2 semanas. Até mais.